Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a Revolução Cubana e o embargo americano a Cuba. Para começarmos, vou fazer uma pergunta intrigante e interessante sobre o protagonismo cubano na geopolítica internacional, sendo que Cuba seria apenas mais uma ilha entre as dezenas que existe ali entre a América Central e o Caribe. Há vários outros países que não têm a mínima relevância no cenário geopolítico internacional: Honduras, Guatemala, Belize. Acredito que grande parte dos brasileiros nem sequer nunca ouviu falar do Belize. Tem outros países ali da América Central que são mais ou menos conhecidos: a Jamaica, por ter sido o berço do reggae, por ter nascido lá Bob Marley. Mas ainda assim, ainda tem pessoas que apostam que a Jamaica não é na América Central, que fica na África. Tem Porto Rico ali, que é meio famoso por conta de alguns artistas, mas a verdade é que existe ali dezenas de ilhas no Caribe e nenhuma se é conhecida pelo grande público, não é notícia nos jornais, nas revistas, nem nos noticiários. E a pergunta é: como é que Cuba chegou a esse protagonismo internacional? A gente pode começar falando da guerra hispano-cubana-americana, que a gente está falando do ano de 1898, quando os cubanos começam a lutar por independência em relação ao domínio imperial espanhol. Nessa época, os Estados Unidos já emergia aí como uma potência mundial, econômica, militar, e estava muito incomodado com a existência de colônias europeias ali no seu quintal, na sua área de influência. Então, durante a Guerra Hispano-Cubana, os cubanos lutando por independência, de repente que os americanos mandam um navio para Cuba que tinha por objetivo retirar os americanos em Cuba. E aí, de repente, como sempre acontece como poderia dizer, nos cenários americanos, de repente, do nada, esse navio foi afundado. Foi afundado ali em Cuba. Obviamente que os Estados Unidos acusou a Espanha e declarou guerra à Espanha. Declarou guerra à Espanha, a Espanha, que tinha seu grande império na América, na verdade nas Américas, e aí a gente vai falar de América do Norte, Central e do Sul, Oceania, Sudoeste da Ásia. A Espanha vinha sendo um império decadente, um império em fim de carreira, e aí não foi capaz de vencer o poderio americano. Um poderio americano que até então era meio que embrionário, não era os Estados Unidos de hoje, mas que vem ali emergindo como potência. E aí acontece que a Espanha é derrotada. Em decorrência dessa derrota, os Estados Unidos ele acaba reivindicando a posse de Cuba, Porto Rico, Ilhas Guam no Pacífico e as Ilhas Filipinas. Então os Estados Unidos ele reivindica, toma posse desses territórios. Se os Estados Unidos falava de América para os americanos, e parece que isso era bem literal, porque Porto Rico, que era então colônia espanhola, é dos americanos até hoje é território americano. As Ilhas Guam, que já está lá no Pacífico, também é território americano até hoje. As Filipinas, lá no Sudoeste Asiático, que estava também numa guerra de independência contra a Espanha, e aí deram muito sangue para tentar se tornar independente da Espanha. De repente tomou conhecimento que não estava mais lutando contra a Espanha por independência, estava lutando contra os americanos. Perderam, já bastante desgastado pela guerra contra a Espanha, perderam para os americanos ficou lá mandando e pintando e bordando o tempo que bem quis.
né? No caso de Cuba, os Estados Unidos fez um pouco diferente. Ocupou Cuba por um tempo, depois retirou suas forças do país, mas deixou lá um dispositivo na Constituição cubana que dizia que qualquer ação que Cuba viesse a tomar, que contrariasse os interesses americanos, os americanos se reservavam do direito legítimo de invadir a ilha de Cuba. Maravilhoso, né? E assim foi feito. E aí de 1898 até 1959, que foi o ano da Revolução Cubana, quando os barbudos tomam o poder, Cuba era, me permite a expressão, era o quintal, o puteiro dos Estados Unidos. Todas as grandes empresas cubanas eram americanas. As empresas que exploravam todos os setores da economia, seja da indústria, do comércio, da agricultura, tinha alguma relação com os Estados Unidos. Quando houve a lei seca nos Estados Unidos, Cuba virou o estoque, né, de bebida contrabandeada, as bebidas que as máfias americanas comercializavam nos Estados Unidos, era tudo guardado em Cuba. E foi assim até, né, a Revolução de 1959, liderada por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Raul Castro. Fidel Castro, que até então era um jovem opositor. Em 1953, ele, Raul Castro, e mais outros 200 insatisfeitos com o regime na época, ditador títere americano Fulgêncio Batista. O Fidel tentou dar um golpe em 1953, e aí foi derrotado. Ele foi derrotado, foi preso, ficou preso por pouco menos de um ano, e depois, com uma pressão popular para que se libertasse os opositores, Fulgêncio Batista foi obrigado a libertar os opositores que tinham atuado naquele levante. E aí Fidel Castro, ele vai para o México, né? Vai para o México, ele, Raul Castro e outras lideranças cubanas, e se exila no México. Nessa época, no exílio mexicano, que ele conhece um jovem médico, Ernesto Guevara de la Serna, conhecido como Che, né, conhecido como Che Guevara, isso por ser argentino, da região dos Pampas, ou seja, um gaúcho, né? E aí, por falar Che o tempo todo, foi apelidado de Che. Ernesto Guevara, ele estava também exilado no México, vinha de, quando mais jovem, uma viagem por toda a América Latina de motocicleta. Tem um filme que fala sobre isso, Diário de Motocicleta, com Gael Garcia Bernal. Isso, um jovem Che Guevara, né? Mais tarde, já formado em medicina, ele participa de lutas na Guatemala, né? Lutas ao lado da esquerda da Guatemala, e aí, de repente, com a intervenção americana e a repressão do governo com apoio americano, ele foge da Guatemala e se exila também no México, onde conhece Fidel Castro e os outros revoltosos cubanos, onde eles acabam se associando para retornar a Cuba e tentar tomar o poder. Assim é feito 3 anos depois. 3 anos depois de Fidel Castro ter tido seu primeiro tentativa de tomada do poder fracassada, em 1956, eles saem do México, vai para Cuba, desembarca ali no sudoeste cubano. Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro, Camilo Cienfuegos, eles desembarcam, mais ou menos 200 homens, muitas armas, mantimentos, medicamentos. É recebido e surpreendido
pelo exército cubano, pela aviação cubana, que sofre um bombardeio, perde quase todos os seus homens, suas armas, e sobrando apenas um pequeno grupo que vai acabar se refugiando na mata. Aos poucos vai recrutando pessoas para a causa, né, da Revolução Cubana, consegue formar um grupo de guerrilha e aí, adotando táticas de guerrilhas, consegue derrubar o governo do Fulgêncio Batista em 1959. Nessa época, em 1959, Fidel Castro era muito jovem para assumir a presidência de Cuba, segundo a Constituição cubana. O que é que Fidel Castro faz para conseguir vencer esse entrave legal? Ele cria o cargo de primeiro-ministro, atribuído de plenos poderes, claro, um primeiro-ministro turbinado, coloca a condição de presidente como apenas representativa, né? Ou seja, é chefe de Estado, mas não é chefe de governo, né? Então, é um presidente que vai ter apenas funções diplomáticas, como tem hoje o representante da coroa britânica, né? Como era a Rainha Elizabeth, né? Finada Rainha Elizabeth, e como é hoje o rei Charles, né? É chefe de Estado, mas não é chefe de governo. Só está lá mesmo, de forma simbólica, e tem a função diplomática. Então, Fidel Castro usa essa manobra, se torna primeiro-ministro e passa a governar Cuba de 1959 até 1976 na condição de primeiro-ministro. Deixa eu ver, olha meu guia aqui para não se perder. Durante o governo de Fidel Castro, logo no início, claro que os Estados Unidos não aceitaria de bom grado a derrubada do presidente fantoche americano, né, alinhado com os Estados Unidos, para a tomada de poder de um grupo que não era comunista socialista, mas que tinha inclinações à esquerda. Então os Estados Unidos começam a pressionar o governo cubano, o novo governo cubano, a sabotar o governo cubano, a financiar milícias cubanas radicadas em Miami. Aí tem a famosa invasão da Baía dos Porcos, né, um grupo paramilitar que invade Cuba na tentativa de derrubar o novo governo, até que então entra aí a figura da União Soviética. Na época o presidente era Khrushchev, que faz uma profecia: Cuba não é ainda um país comunista, mas com a pressão exercida pelos americanos, em 2 ou 3 anos vai se tornar um. E foi o que aconteceu. Fidel Castro acaba convertendo Cuba numa república socialista comunista. A partir daí há um alinhamento econômico, político, militar com a União Soviética. E isso é o que vai trazer Cuba, né, para um protagonismo mundial, né, tanto essa oposição aí, a luta contra os Estados Unidos, também pelas figuras carismáticas como Fidel Castro, como Ernesto Che Guevara. E isso vai acabar durante o período da Guerra Fria, vai acabar trazendo um acontecimento que mais aproximou o mundo de uma terceira guerra mundial, que seria uma terceira guerra mundial nuclear, que foi em 1962, a crise dos mísseis, quando Fidel Castro pede à União Soviética que lhe dê algumas garantias de que o regime não seria derrubado pelos americanos, que Cuba não seria invadida. E essa garantia soviética vem com a implantação de mísseis carregados com ogivas nucleares na ilha de Cuba, algo que foi inaceitável para os Estados Unidos, né? Imagine um país com
bases soviéticas portando ogivas nucleares a 100 quilômetros de Miami, né? Algo que seria inaceitável para os Estados Unidos. E diga-se de passagem, isso aí a gente pode fazer uma alusão ao que acontece hoje na Ucrânia, né? Tipo, a mesma queixa que a Rússia tem hoje de que os Estados Unidos, com a expansão da OTAN, está se aproximando muito das fronteiras russas, foi o que gerou a crise dos mísseis de 1962, né? Então tenta inverter aí a coisa. Imagine se a Rússia começa nos dias de hoje a instalar bases militares com capacidade nuclear, que é o que acontece nas fronteiras da OTAN. Se a Rússia começa hoje a instalar bases militares com carga nuclear, como fez agora na Bielorrússia, começa a fazer isso nos países que hoje são aliados de Cuba, né? A Venezuela, Honduras, a própria Cuba, que está ali a não muitos quilômetros dos Estados Unidos. Imagine se a Rússia faz isso nos dias de hoje, qual seria a reação americana? Que foi o que aconteceu em 1962. Né? Uma base de lançamento de míssil nuclear a 100 quilômetros de Miami. E aí os Estados Unidos protestou, a Rússia na União Soviética, né? Na época era a União Soviética, a Rússia mais 14, era uma superpotência militar, muito além do que a Rússia hoje. Se a Rússia hoje é uma grande potência, a União Soviética estava, sei lá, era 100 vezes mais poderosa do que essa Rússia de hoje. Tinha 150 mil soldados russos na ilha de Cuba, com ordens para reagir a qualquer ataque, e foi um momento que o mundo sofreu, né? No final das contas, a crise foi resolvida com um acordo entre Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética tiraria os mísseis de Cuba e os Estados Unidos tiraria as bases de lançamento da Itália e da Turquia. Isso para uma grande frustração e desapontamento de Fidel Castro, porque toda essa negociação foi feita à revelia do governo cubano. E, para a frustração maior ainda, do Che Guevara, que queria mesmo que não tirasse os mísseis e partisse para uma terceira guerra nuclear, se fosse preciso, e ainda falou que o povo cubano estava preparado para o sacrifício, né? Imagina. Vamos ver aqui a sequência. Ao embargo. É que a gente chega no embargo. Com as tentativas frustradas de derrubar o governo cubano através da força e com o apadrinhamento, né, o grande apadrinhamento da União Soviética, o que restou aos Estados Unidos como ferramenta para derrubar o governo cubano foi o embargo econômico. Né? O que é o embargo econômico? Os Estados Unidos não negocia, não tem nenhum tipo de relação comercial com Cuba, econômica, comercial, financeira com Cuba, e mais ameaça qualquer país do mundo que negociar com Cuba, não negocia com os Estados Unidos. Então, basicamente, a chantagem, né? Quem não negocia com Cuba, quem negocia com Cuba, não negocia com os Estados Unidos. Como os Estados Unidos é a maior economia mundial, né? Já era naquela época e até hoje, então nenhum país gostaria de romper, né? Romper as relações econômicas com os Estados Unidos, e Cuba meio que ficou isolada do mercado mundial. Porém, como tinha o bloco soviético, né, a União Soviética aí, que era a Rússia mais 14, e outros países que eram alinhados com a União Soviética de governo comunista, né, como China, da Polônia, Alemanha Oriental, então Cuba conseguiu sobreviver na época, mantendo relações com esses países e também meio que recebendo uma mesada soviética, né? Negócios muito vantajosos entre União Soviética e Cuba, né? Trocando o açúcar cubano por petróleo, e Cuba conseguiu se manter com uma economia viável, sustentável, né? Como um país com um nível de desenvolvimento social, econômico, muito, com a média até maior do que os países europeus, né? A taxa de natalidade de Cuba, até os anos 2000, por aí,
era mais baixa do que a taxa de mortalidade infantil. Era superior até mesmo aos números dos europeus, né? O problema foi que a União Soviética é dissolvida em 1991, então a mesada soviética acaba para Cuba, o país continua sob embargo americano e a economia cubana simplesmente quebra. A economia quebra, o país por muitos anos ainda conseguiu manter bons índices sociais, bons índices na educação, na saúde, nos esportes, né? Cuba estava sempre figurando ali nas Olimpíadas, entre os primeiros da classificação, porque canalizou os recursos para esses setores, mas a gente via setores de Cuba bem deficientes, né? Como os carros, os ônibus, tudo lá da década de 50. E isso foi esse declínio cubano, ele foi aumentando cada vez mais. Hoje Cuba não consegue mais manter bons indicadores na área da saúde, né? A medicina cubana ainda é uma referência no mundo, mas as pessoas já têm dificuldade para atendimento, já tem que muitas vezes buscar atendimento no hospital e ter que levar material para fazer os próprios procedimentos. Coisas simples como que aqui no Brasil é uma coisa que qualquer pessoa que trabalha pode ter, como uma TV, papel higiênico, leite, carne. Em Cuba é considerado artigo de luxo. Teve um acontecimento muito emblemático no Pan-Americano. Eu não lembro a data, mas o último Pan-Americano que foi no Brasil, né, os atletas cubanos trocando seus uniformes por equipamentos eletrônicos que aqui já estava praticamente se tornando obsoleto, como videocassete, né? Sempre nas Olimpíadas, no Pan-Americano, os atletas cubanos aproveitam para fugir, escapar, né? Porque é uma ilha-prisão, tipo, o cidadão cubano ele é proibido de deixar o país. Para ele sair do país tem que pedir autorização ao governo, né? O cidadão pede autorização ao governo, uma autorização que demora muito e na maioria das vezes nunca chega. E a partir do momento que se é solicitado para sair do país, a pessoa começa a já ser visto como suspeito, como inimigo da Revolução Cubana, passa a ser vigiado e pode até ser preso. Né? Então, os atletas, entre outras pessoas, aproveitam a oportunidade que tem para fugir. Né? Porque nos dias de hoje, uma vida minimamente confortável que qualquer trabalhador pode ter no Brasil, em Cuba, é difícil de se manter, de se conseguir. Né? Vamos ver o que temos mais aqui. O embargo, né? Vamos falar sobre o embargo. Por que os Estados Unidos mantêm um embargo por tanto tempo nos dias de hoje? A ONU já votou 31 resoluções condenando o embargo e pedindo a suspensão. A última foi agora, essa semana. Mas essa questão da ONU, assim, é uma coisa... aquelas votações de ONU a gente não sabe mesmo para que serve, né? Porque não tem força de lei. Muitas vezes, em situações de guerra, são feitas votações e aí está havendo um conflito em tal lugar, monta-se uma força de paz, os capacetes azuis, e vai lá para manter a paz, acabar com a guerra. Mas só funciona na Ásia, na África. Na Europa a gente já viu que não funciona, como a Rússia invadiu a Ucrânia e faz as votações, mas se os 200 países votar a favor, se um país que faz parte do Conselho de Segurança votar contra, e são apenas 5, nada feito, só precisa um vetar e nada feito. Então a Rússia veta as resoluções contra si própria. Mesmo se essas resoluções fossem aprovadas, a ONU ia mandar soldados para combater com o exército russo na Ucrânia. Os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2003 com coordenação do Conselho de Segurança, mas aí foi algum capacete azul lá para o Iraque para segurar os Estados Unidos. Então esse Conselho de Segurança da ONU é algo que não é para ser levado muito a sério. Mas o que os Estados Unidos precisaria para levantar esse embargo econômico que destruiu, simplesmente esfacelou a economia cubana.
É, a argumentação americana é de que Cuba promova eleições livres, para que o embargo seja suspenso, para que Cuba se torne um país democrático. Bom, não parece que essa seja a questão, porque na época da Revolução Cubana, Estados Unidos apoiava ditaduras de direita no mundo inteiro. Praticamente todas as ditaduras de direita que atuaram aqui na América Latina, inclusive no Brasil, tinham apoio americano. Então, me parece que a questão não é bem a democracia. A Coreia do Sul, até recentemente, era uma ditadura, né? Os principais aliados. Na verdade, não é aliado. A Coreia do Sul é uma sucursal americana lá no Oriente, assim como o Japão, né? Então, a Coreia do Sul também, até recentemente, tinha uma ditadura. Nos dias de hoje, o principal aliado americano no Oriente Médio, que é a Arábia Saudita, lá é um principado, né? Acho que o regime de governo da Arábia Saudita, que é um principado, a família Saúde, o reinado, sei lá, mas a família Saúde governa a Arábia Saudita desde a década de 50, né, quando a família Saúde reuniu ali as tribos árabes da Arábia Saudita e fundou o Reino da Arábia Saudita. Está lá há 50 anos, né, um país onde ainda há decapitação em praça pública, onde até recentemente a mulher era proibida de dirigir, entre outras coisas, né, que é bem tradicional daquela região. É o principal aliado americano no Oriente Médio. Então o problema não é bem democracia, né? Não é bem democracia, e aí, né, me parece que está a questão mesmo regime, o regime de governo, né, que não agrada muito aos americanos, né? E aí, acho que um ponto interessante também falar já que a gente está falando de embargo, né? A gente vai associar a sanções. Vocês vão observar que quando a Rússia invade a Crimeia em 2014, a Rússia sofreu várias sanções por ter invadido a Crimeia, né? Sanções dos Estados Unidos, da União Europeia e tal. Agora, na guerra da Ucrânia, com a invasão da Ucrânia, a Rússia sofreu todo tipo de sanções possíveis, né? Mas aí vocês já se perguntaram por que, quando os Estados Unidos invade o Iraque em 2003, isso contra todas as resoluções da ONU, contra toda a comunidade internacional, contra os Estados Unidos, exceto, claro, a Inglaterra. Na época se falava, o primeiro-ministro britânico era Tony Blair, e aí falava, lá vai os Estados Unidos e seu fiel cão, né? Tony Blair, que era então o primeiro-ministro britânico, que na guerra do Afeganistão, né, foi o principal aliado ali na guerra contra o Talibã. E aí agora, em 2003, na invasão do Iraque, todo mundo estava contra essa invasão, inclusive a União Europeia, mas os Estados Unidos foi lá e invadiu, e Tony Blair, a Inglaterra ali ao lado dos Estados Unidos, né? Então todo mundo estava contra, mas os Estados Unidos não sofreu uma sanção sequer, né? Por que os Estados Unidos não sofreram nenhuma sanção? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, é o motor econômico do mundo. Se os Estados Unidos for sancionar, simplesmente o mundo inteiro quebra, né? Então os Estados Unidos faz o que quer, invade o que quer, mata todo mundo, né? E aí se alguém fizer a mesma coisa vai ser sancionado, mas com os Estados Unidos não acontece. Então é isso. Ficamos por aqui com esses argumentos aí, pensando com esses argumentos sobre a Revolução Cubana e como funciona o embargo cubano e as sanções no dia de hoje.